Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Seguimos de olho nos números da Covid aqui no Brasil. Números que acabam de ser atualizados agora de manhã pelo consórcio de veículos de imprensa e apontam 45.467 mortos pela Covid-19 desde o início, desde a primeira morte que ocorreu há 3 meses. E com isso já são 929.149 casos confirmados. O consórcio de imprensa é formado pelo Estadão, o G1, o Globo, Extra, Folha e UOL, e vem divulgando dados coletados diretamente junto às secretarias estaduais da saúde, desde que o governo tentou omitir alguns dados, mas foi impedido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a gente também acompanha testes que estão sendo feitos aqui no Brasil em relação a um corticoide, a dexametasona, no tratamento de casos graves de Covid-19. Um estudo sobre esse assunto foi divulgado ontem no Reino Unido com resultados positivos, mas repetindo, apenas para casos graves e com muitas ressalvas em relação aos efeitos colaterais. E tem reportagem especial também no portal sobre pessoas que venceram a Covid-19, mas como a vida é dura também. Eles têm que conviver, em vários casos, com dores e também com fadiga. Você acompanha tudo na nossa cobertura lá no portal. O presidente Jair Bolsonaro dá posse hoje ao deputado Fábio Faria como ministro das Comunicações. Embora ele faça parte do PSD, partido que integra o Centrão, o presidente Bolsonaro tem dito que a nomeação é da sua cota pessoal de indicações. A nova pasta agrega a Secretaria Especial de Comunicação Social, antes da Secretaria de Governo, além das secretarias de Radiodifusão e Telecomunicações. A posse tem presença de integrantes do SBT, a TV que pertence ao sogro do apresentador Silvio Santos, e na campanha eleitoral de 2018, é bom lembrar, Bolsonaro disse que, se eleito, o governo teria no máximo 15 ministérios. Quando tomou posse, o presidente deu posse a 22 ministros, então com a recriação da pasta das comunicações serão 23 ministérios. Destaque também para os embates do presidente Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco, lá na saída do Palácio da Alvorada, comentando aquela operação de ontem, de busca e apreensão contra aliados dele no inquérito que investiga atos antidemocráticos, o presidente disse a apoiadores que ele não vai ser o primeiro a chutar o pau da barraca, expressão dele, mas afirmou também que está chegando a hora de colocar tudo no seu devido lugar. O presidente anteriormente só tinha se manifestado pelo Twitter, pelas redes sociais, dizendo que havia abusos na operação realizada e que tomaria medidas legais. Lembrando que 21 apoiadores do presidente Bolsonaro ontem foram alvos de 26 mandados de busca e apreensão. Houve também a quebra de sigilo bancário de 11 parlamentares bolsonaristas. Agora de manhã também o Ministério Público Federal denunciou a apoiadora de Bolsonaro, Sara Giromini, por injúria e ameaça contra o ministro Alexandre de Moraes. E nesse imbróglio todo ainda tem a continuidade do julgamento lá no Supremo do inquérito das fake news, se o inquérito continua ou não. A gente acompanha tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre a retomada das aulas nas escolas, porque quando elas acontecerem, essas aulas presenciais terão menos alunos por sala e só atividades individuais, nada de trabalhos em grupo. Haverá rodízio entre estudantes em sala, com continuidade das atividades online. No intervalo, refeitórios terão lugares marcados para que estudantes mantenham a distância e podem ocorrer ainda reposições de aulas aos sábados e em outros períodos. Professores e alunos, claro, deverão usar máscaras o tempo todo. Essas são algumas das diretrizes elaboradas pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação para o retorno às aulas presenciais no país, já que o MEC tem feito e falado muito pouco sobre o assunto. Os secretários estaduais não têm previsão das datas para essa volta, mas elaboraram um plano como os estados devem se comportar e fazer essas adaptações às realidades locais. A cartilha sugere ainda que o ano letivo deste 2020 pode ser que acabe em 2021. Outro destaque do dia no esporte é a volta do futebol no Rio de Janeiro, dentro da contestada, por especialistas, política de flexibilização da quarentena. O Campeonato Carioca volta já nesta quinta-feira, faltam alguns detalhes para confirmar aí o jogo, mas vai ser o jogo entre Flamengo e Bangu no Maracanã. Portões fechados, com vários protocolos de segurança. Últimos detalhes devem ser divulgados
ainda nesta quarta-feira. E em São Paulo também há uma possibilidade de anúncio de volta aos treinos dos clubes paulistas. Isso está sendo aguardado para hoje, ao 12h30, numa entrevista coletiva do governador João Dória, lá no Palácio dos Bandeirantes. O deputado estadual delegado Olim, que é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, disse ao Estadão que vai ser autorizada aí a retomada dos treinos. Falta ainda definir alguns critérios de como será essa retomada do futebol paulista também. Falar um pouquinho sobre o que o brasileiro tem comido nessa quarentena. Heisen, você tem escolhido alimentos mais saudáveis, por exemplo? Tenho, tô magrinho, você vai ver quando a gente voltar a se encontrar aí, e muita salada, culinária árabe, mas virei padeiro igual você também, Carol. Pois é, essa é uma questão que está sendo abordada em alguns estudos. A quarta edição, inclusive, do estudo de impactos socioeconômicos da pandemia no Brasil e no mundo revela que os brasileiros, na verdade, têm feito mais lanches nesse período de isolamento. Esse projeto Convide, pesquisa de comportamento, que teve acesso e foco nas mudanças causadas pelo isolamento na nossa vida, trazem, por exemplo, esses dados. 63% dos jovens e adultos estão consumindo chocolates e outros doces em 2 ou mais dias da semana. Acho que nesse talvez você se enquadre. A maioria também tem abusado de embutidos, hambúrgueres e congelados. E o consumo de frutas, verduras e legumes caiu 4% após a chegada da pandemia. Isso é praticado por 33% dos entrevistados. E por que é isso importante? Porque além dos efeitos nocivos desses alimentos, à saúde em relação a engordar, também tem um enfraquecimento do sistema imunológico e do sistema nervoso central, que está relacionado muito ao equilíbrio emocional. Tem uma reportagem bem interessante no Estadão de hoje, convido você a acompanhar. Bom, estes e outros assuntos, então, você acompanha nesta quarta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia e até amanhã. Até amanhã.